Ok, estamos já. Estamos online? Ao vivo. Boa noite a todos e a todas. É uma honra imensa exibir esta live hoje com dois convidados tão ilustres quanto o professor Dr. Moita Lopes e a professora doutora Branca Falabella. Eu gostaria um pouco de falar sobre a gênese do projeto Diálogos, que surge nesse contexto da pandemia, e nós pensamos, né, que os artistas estavam fazendo lives para dançar, para cantar, exibir seus dotes artísticos. No entanto, nós não temos muita habilidade para dançar nem para cantar, mas temos habilidade para pesquisar. Então, nós resolvemos, né, esse projeto nasce da inquietação do professor mestre Thalisson Marques, da professora mestra Juliane Pita, e inicialmente de mim, Luiz Isaac dos Santos Ribeiro, e do professor Edson, né, que depois se somou ao nosso projeto. E nós, então, resolvemos divulgar nas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, as nossas pesquisas, o fazer científico no Brasil, em meio a essa realidade tão aviltante dos feitos da ciência, que tende a negar, na verdade, nega a importância e a relevância da ciência para o progresso da sociedade. Dito isso, eu gostaria de convidar a todos para seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal Diálogos aqui no YouTube, seguir o nosso Instagram, Live Diálogos, @Live Diálogos, e dizer que todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós estamos aqui com discussões de diversos temas que estão relacionados à ciência feita na área da linguística, da literatura e do ensino. E todas as nossas lives ficam disponibilizadas no nosso canal no YouTube, tá? Também gostaria de dizer que todas as sextas-feiras nós temos um diálogo chamado Diálogo Poético, que são recitações de poesias, vídeo de seguidores recitando poesias. Então, você que está nos ouvindo, nos vendo, se quiser gravar uma poesia, manda para a gente, que nós vamos ter maior prazer, imenso prazer de divulgar vocês aqui na nossa página. Mais um aviso, né? Amanhã nós vamos sortear às 19 horas um livro do professor Moita Lopes. Só um instante que eu vou pegar aqui o título da obra que nós vamos sortear, que vai ser às 19 horas no nosso canal. Para participar, vocês vão ter que seguir o perfil, comentar, marcando 3 pessoas, tá? No mesmo post, e aguardar o momento, né? O livro que nós vamos sortear é Linguística Aplicada na Modernidade Recente, do professor Moita Lopes, tá? E, por fim, né, nós queremos falar que a certificação do evento passado com o professor Marcos Bagno, nós estamos com um problema na emissão, uma demora, mas muito em breve vai chegar nos e-mails de vocês, tá? E, por fim, né, agradecer ao professor Moita Lopes, doutor Moita Lopes, e à professora doutora Branca pela presença. Isso nos honra muito, canal Live Diálogos. E agradecer também ao professor mestre Edson Alves, porque está aqui tendo a disponibilidade de conversar com 2 pessoas tão ilustres quanto os nossos convidados de hoje. E, no mais, desejar a todos uma boa live e uma boa discussão. Pronto, obrigado, né, ao professor Luiz Isaac. E a gente segue por aqui, né, dando continuidade a esse momento. Mais uma vez falar sobre a alegria de ter, né, 2 nomes que são tão representativos na área da linguística aplicada no Brasil, né, e recorrentemente a gente que trabalha com linguística aplicada tem que estar lendo, tem que estar citando, né, porque tem trabalhos aí, um vasto trabalho que colabora para a pesquisa na linguística aplicada no Brasil, né. Nós vamos receber hoje, né, Live Diálogos, receber o professor Dr. Luiz Paulo, da Moita Lopes, e a professora doutora Branca Falabella Fabrício.
Vou ler rapidamente aqui a biografia dos nossos convidados, né? O professor Luiz Paulo possui mestrado, doutorado e PhD em Linguística Aplicada na Universidade de Londres, é professor titular, né, de Linguística Aplicada, do Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada da UFRJ e pesquisador do CNPq. Atuou como representante da área de Letras e Linguística no Conselho de Assessores do CNPq e como conselheiro da Associação de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas, da ANPOL. Foi pesquisador do Programa Cientistas do Nosso Estado, da FAPERJ, em 2 períodos. Já publicou 10 livros no Brasil: Oficina de Linguística Aplicada, Identidades Fragmentadas, Discursos de Identidades, Identidades, Recortes Multi- e Interdisciplinares, Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, Performance, Para Além da Identidade, Fluxo, Movimento e Trânsitos, Estudos de Identidade entre Saberes e Práticas, Português no século XXI, Cenário Geopolítico e Sociolinguístico, Linguística Aplicada na Modernidade Recente, né? Linguística Aplicada na Modernidade Recente vai ser o livro que nós iremos sortear amanhã no canal do Instagram. Além desses livros no Brasil, o professor Luiz Paulo também publicou nos Estados Unidos e Inglaterra, né? Global Portuguese, Linguistic Ideology and Late Modernity. Publicou também artigos em revistas científicas e capítulos de livros no Brasil, México, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Atua na área de linguística aplicada e sociolinguística, especificamente no campo das relações entre o discurso e as práticas sociais, com ênfase nos estudos sobre letramentos escolares e não escolares, e os processos de construção performativa de gênero, sexualidade e raça. A professora Branca Fabrício é professora associada do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, com doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. É pesquisadora do CNPq desde 2011. Fez estágio de doutorado na Universidade de Lancaster e obteve a bolsa de doutor recente do CNPq junto à UFRJ. Fez também estágio de pós-doutorado no King College, da Universidade de Londres, e tem participado da organização de eventos internacionais e nacionais, né, no Brasil, atuando nos comitês científicos de congressos internacionais. É atualmente membro da direção da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, ALAB. Tem publicado inúmeros artigos e capítulos de livros no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Sua pesquisa mais recente tem focalizado os processos de trajetórias textuais e circulação dos discursos em tempos de globalização, performatividades identitárias, gênero, sexualidade e raça, em práticas sociais contemporâneas, de letramentos escolares e digitais, assim como outras no mundo offline. Tem também estudado cartografias de comunicabilidade e os processos metapragmáticos neles envolvidos. Né? Muitíssimo obrigado, desde já, por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos, né, ao Live Diálogos e vamos, nesse primeiro momento, para as nossas considerações iniciais. Podemos começar com a professora Branca. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. A gente agradece ao Edson e ao Luiz pelo convite, e é uma honra, né? A honra é nossa de estar aqui para conversar com vocês sobre um texto recente de autoria do Luiz Paulo e minha, e para falar sobre criticidade, um tema que a gente acha muito importante no momento atual. Então, boa noite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Professora Branca, professor Paulo, boa noite. E é muito legal poder falar poder ter aceito o convite do Edson para participar dessa live, que é basicamente organizada por alunos, doutorandos e mestres, o que é bastante interessante, né? Nos dá muita alegria, e ainda mais para discutir um texto que a gente escreveu junto e nos dá a oportunidade de falar em conjunto, que normalmente nós não temos. A gente trabalha muito, quer dizer, até temos bastante, a gente trabalha bastante junto, mas assim, numa situação desse momento, eu acho que essa que é inusitado, falar junto online, né?
é legal, é uma oportunidade única. Muito bacana, agradecemos muito o convite. Muito bem. A gente que agradece, né, de estar aqui com vocês. Nós escolhemos, né, em comum acordo com o professor Luiz Paulo e a professora Branca, para dialogar hoje à noite sobre o artigo que eles publicaram, né, no final do ano passado, na revista Calidoscópio, que tem também um título homônimo, né, por uma proximidade crítica nos estudos em linguística aplicada. Professora Branca, no trabalho de vocês, né, que vocês publicaram na Calidoscópio no final do ano passado, logo na primeira página, vocês vão falar vão citar, né, o Pennycook 2006 e apresentar 4 sentidos diferentes para conceituar, né, o termo crítico acoplado à área de investigação da linguística aplicada. A gente poderia deixar mais claro, né, para quem está nos acompanhando, quais seriam esses sentidos, né, professora Branca e professor Luiz Paulo também pode complementar, quais seriam esses 4 sentidos da expressão crítica que está acoplada à área da linguística aplicada? Essa pergunta é importante porque, assim como muitos outros termos, né, o termo crítico ele é polissêmico, né, ele tem muitos sentidos, e esse texto do Pennycook, que a gente menciona, que é um clássico, ele seleciona 4 sentidos mais recorrentes, e a gente, na introdução ao nosso artigo, a gente reconstrói um pouquinho esses 4 sentidos e a gente vai se afiliar a um deles. Então, assim, de maneira bastante rápida, mas vou procurar ser didática, o primeiro, a gente menciona um desses primeiros sentidos de crítico, é a ideia de que produzir conhecimento crítico é se comprometer com uma ideia de neutralidade, distanciamento do objeto e objetividade, para que a gente possa, então, capturá-lo na sua essência e na sua verdade, né, uma postura que está muito em sintonia com um ideal positivista, né, de distância crítica. Esse é um dos sentidos ainda muito corrente. Um outro sentido que seria crítico, né, teria a ver com a escolha temática, né, que a temática, o nosso objeto de estudo, e a temática para a qual a gente vai produzir visibilidade seja um tema de relevância social, né, um tema relevante para as práticas sociais. E esse também costuma ser um sentido que circula muito, por exemplo, na área das humanidades. Um terceiro sentido também muito recorrente é um sentido de crítico, de inspiração mais marxista, que tem amplo trânsito nas ciências sociais e nas humanidades, que é pautada pela ideia da gente desmascarar, trazer visibilidade, trazer transparência para uma realidade que teria sido distorcida, não é? Pelo conhecimento produzido. Então, seria um tipo de criticidade vinculada à ideia de rastrear ideologias, e aí ideologia tem um sentido bastante negativo, né, um sentido de ideologia como distorção de um suposto real. Esse ainda é um sentido muito comum em relação à ideologia, e é um sentido que tem circulado aí amplamente, por exemplo, na mídia contemporânea, tá? Por exemplo, quando se diz que há uma ala ideológica no governo, e aí, em contraposição, há uma ala não ideológica, né? Então, há uma ala que é neutra, objetiva, e que se compromete com o real, e uma outra ala então, que distorce esse real, né? E o quarto sentido, que é o sentido com o qual Luiz Paulo e eu nos identificamos, que é o sentido de que, primeiro, conhecimento é uma produção sempre inconclusa, provisória, né? A gente nunca vai encontrar uma resposta final, justamente porque não há verdade
a ser encontrada. Então, uma postura epistemológica e ontológica que parte da ideia de que, a ideia Foucaultiana de que aquilo que a gente chama real, ou aquilo que a gente chama de experiência, é um produto das nossas práticas discursivas, do nosso modo de ação no mundo. Então, nesse sentido, né, crítico seria partir dessa postura epistemológica de que as nossas práticas discursivas formam os objetos dos quais falamos, ou seja, a nossa ação linguística ela é produtora daquilo que a gente chama de real, e se assim o a gente teria, então, que sempre problematizar essas práticas, problematizar a nossa forma de produção de sentido. E aí a gente teria que operar uma mudança na nossa lógica, né? Não seria simplesmente adicionar uma perspectiva crítica ao trabalho que a gente já faz, mas seria operar numa outra lógica, que seria, eu acho, né, sair do mundo, daquilo que a gente chama de mundo dos fatos, né, dos fatos essenciais, sair dessa dimensão, abandonar essa dimensão, ou questionar essa dimensão, e se dirigir a uma dimensão das práticas de interpretação, das práticas interpretativas dos fatos, que aí nos arremessa diretamente no âmbito da história e da historicidade, né? Então, assim, a ideia seria que uma tradição vai dizer que os fatos do chamado mundo natural, ou os referentes, eles endossam e embasam, né, as nossas crenças e os nossos argumentos. A gente parte, né, de uma perspectiva crítica da maneira que a gente está entendendo, lidaria com uma inseparabilidade de crenças, argumentos e fatos, né? Está tudo entrelaçado e a gente não poderia separar. Então, tem que pensar numa outra forma de agir, proceder, perceber epistemologias e chamadas ontologias. Então, assim, a gente não está hierarquizando sentidos de crítico, né? A gente está dizendo que são muitos sentidos de crítico, e a gente, nesse artigo, vai se afiliar e se associar a este último sentido. E, ao longo da conversa, a gente pode justificar por quê. Não sei se o Luiz Paulo quer acrescentar alguma coisa. Não, eu gostei muito de você, inclusive, tocar na questão da ideologia, porque nós vivemos atualmente mergulhado nessa questão, como se tivesse uma ideologia, né? Essa é a ideologia. Fulano falou isso, porque isso é ideológico, essa posição, e como se fosse possível usar a linguagem sem ser ideológico, né? E isso está ligado à própria visão de conhecimento que você apresentou, quer dizer, a ideia de que a gente não existe em separado das questões que pesquisamos. Então, eu não quero nem falar a palavra objeto, porque objeto parece uma coisa separada daquilo que você está estudando. E como você falou, o objeto, o que a gente chama de objeto, é construído, né, pelo próprio investigador. A gente fala, às vezes, impensadamente, né, aquilo que a gente está estudando é objeto da investigação, mas nunca pode esquecer que aquilo que a gente chama de objeto é uma construção do próprio pesquisador, né? Uhum. Ele constrói o objeto, né, elege certas questões, né, e a partir de uma visão do mundo, a partir de uma ideologia que subjaz o modo dele produzir conhecimento. Aliás, portanto, ele é muito próximo, né? Daí a ideia de proximidade crítica, né? Indo da contramão de uma primeira vertente que pensa crítica como justamente o oposto, distanciamento, né? Não há distanciamento, né? Há uma proximidade crítica no sentido que estamos sempre problematizando, olhando várias áreas da produção do conhecimento. Por exemplo, agora a gente está estudando muito
a gente tenta fazer um conhecimento que seja bastante responsivo ao mundo que a gente vive. Então, muitas das coisas que estavam nos orientando agora começam a ficar... Mesmo, olha, assim, esse artigo, será que o que está acontecendo? Nós estamos num momento de crise, não só em relação às nossas próprias vidas, saúde, tudo, mas também crises de natureza política, sócio-histórica. Então, a gente está estudando autores, quer dizer, estamos continuamente sem eira nem beira, sem onde nos ancorar. Vamos construindo aos poucos, de acordo com o mundo que a gente está vivendo, tentando entender esse mundo. Então, nós estamos estudando exatamente os autores que estão escrevendo, e aí não é só na mídia, nas mídias sociais, os livros, quem está publicando, para tentar entender e produzir um conhecimento que seja responsivo ao mundo que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, a gente está totalmente imbricado, né, no conhecimento que a gente produz. Compreendendo que esse conhecimento é necessariamente provisório, né? Não totalitário. Quer dizer, a gente nunca descansa. Assim, a gente nunca relaxa em berço esplêndido, porque é parte do nosso modo, e não é só da gente, muita gente, né? Está sempre se questionando, sempre pensando se as teorizações que estão nos orientando são ainda pertinentes ou não. O momento que a gente está vivendo, né, no Brasil, a gente... Bom, então vamos pensar mesmo, acho que é uma questão que é muito tratada aqui, as redes sociais, né? Você não... Tem gente, acho que nós concordamos, que não dá para produzir conhecimento sobre a linguagem sem considerar as redes sociais, né? Que as nossas vidas deixaram de existir em separados das redes sociais. Então, como é que a gente vai formular uma ideologia linguística, pensar uma ideologia que muita gente está fazendo, né? E agora nós estamos vivendo isso cada vez mais assim. Nós estamos falando para um monte de gente, está localizado em várias, sei lá onde, no Brasil, né? E eu e a Branca estamos no Rio, mas o Edson está em Crateús, mas nós estamos cada um num bairro do Rio, e aí construindo, operando em práticas de linguagem. E como a gente vai dar conta de uma teorização que considere isso também? Quer dizer, a nossa vida passou a ser, até as pessoas começam a escrever agora offline e online junto. Uma coisa só, vidas online e offline. Não existe vidas que sejam... Quer dizer, há pessoas que por uma série de contingências da vida, se deparam com situações em que elas são obrigadas a usar um computador para fazer uma inscrição, e isso é um problema sério, um problema de natureza econômica, né? E nem todo mundo... Parece que até os órgãos oficiais entendem que todo mundo está vivendo assim. Quer dizer, muitos de nós estão vivendo assim, né? Pronto? Edson, eu acho que o Edson está com um delay. Você está ouvindo a gente, Edson? Bom, agora sim. Às vezes, em quando a internet faz essas coisas, né? Pronto, essa questão, né, que vocês estão falando remete muito a uma reflexão, que também está no artigo de vocês, sobre essa forma como, muitas vezes, muito se tem pensado que o pesquisador tem que se distanciar, né, tem essa distância do objeto pesquisado, né? Ele tem que se distanciar, ou seja, é como se fosse o que fosse
o pesquisado, né, a coisa pesquisada, o corpus, deve ser muito distante para que o pesquisador possa observar. E como é que a linguística aplicada, né, como é que vocês percebem essa aproximação ou esse distanciamento entre pesquisa e o que uma aproximação, ou tem que realmente haver esse distanciamento? Como é que a linguística aplicada crítica percebe esse fenômeno, né, entre pesquisador e pesquisado? E depois a professora Branca, né, complementa. Eu acho que ele está sugerindo que você comece, Luiz Paulo. Depois eu complemento. A gente já começou a adiantar isso. Eu acho que esse é um ponto bastante pacífico na linguística aplicada brasileira, né? Eu acho que, em geral, nós operamos com um paradigma, um modo de fazer pesquisa qualitativo, interpretativista, né? E muitos de natureza etnográfica, e nessa visão está embutida a ideia que nós não estamos separados daquilo que estamos investigando, né? Até recentemente escrevi um texto em que eu fiz questão de colocar uma nota e até perguntei à Branca se eu deveria dizer isso, porque o que eu estava estudando tinha uma implicação política clara, e eu fiz questão de colocar bem claro aonde eu estava pisando, né? Então, eu acho que isso é um pressuposto que na linguística aplicada ninguém está procurando verdade, né? Nós sabemos que a verdade são construções a partir de determinados princípios teóricos, compreensões do ato de pesquisar, compreensões de questões políticas, nas quais nós estamos todos muito bem imbricados. E mais ainda, como é o caso do texto que eu estava escrevendo, nós fazemos questão de dizer de onde nós estamos falando. Recentemente, até ouvi de um pesquisador espanhol que trabalha numa universidade na Dinamarca, ele dizia: isso é, inclusive, um compromisso ético. Porque todo mundo está imbricado numa determinada visão de mundo, ideologia, né? Luiz Paulo, assim, eu gostaria de complementar isso que você falou, né? Que a gente parte do... Será que nós estamos online? Todo mundo está ouvindo? Olha, eu acho que a gente está online, eu acho que o Edson caiu, mas a gente acho que pode continuar. Ele daqui a pouco eu acho que vai entrar. Eu acho que a gente continua online. Eu acho que o cronômetro está prosseguindo. Ele está voltando. Pronto. Você quer prosseguir, Luiz Paulo? Não, eu queria que você falasse. Você ia complementar. Então, isso, é assim, que a gente entende que conhecimento é sempre um conhecimento posicionado, né? E que toda produção de conhecimento, ela é política, porque ela age performativamente no mundo social. A gente faz uma série de escolhas, né, para produzir conhecimento, desde a escolha do tema de pesquisa, né? Desde a delimitação, e a gente territorializa, né? A gente vai traçar olha, minha área de atuação aqui, a gente faz uma escolha, né? A gente escolhe como é que a gente vai se relacionar com essa fronteira que a gente imagina, se é de uma maneira mais porosa, mais híbrida ou não, né? A gente escolhe uma teoria, a gente mobiliza uma série de autores com quem a gente vai dialogar, a gente escolhe uma abordagem analítica, metodológica, e todas essas escolhas, elas são necessariamente orientadas por crenças, né, ou ideologias que vão orientar tudo aquilo que a gente vai fazer, dizer
e produzir. Então, assim, a gente entende que a gente nunca está sozinho nessas escolhas, né? A gente, ao fazer essas escolhas, que são necessariamente ideológicas, a gente está em diálogo com a sociedade. Então, nesse sentido, né, a gente não está distante, a gente não está isolado, a gente não está distante, né, uns dos outros, e a gente está sendo orientado por crenças e ideologias. A questão, então, daí a proximidade, né, e do pesquisador em relação àquilo que ele faz, só que a gente sofre críticas, né? Embora eu concordo com você, que na nossa área, né, em muitos âmbitos já é consenso, mas volta e meia a gente é cobrado pelo seguinte, como é que, a questão da credibilidade da pesquisa, do conhecimento produzido, como vocês podem atribuir credibilidade ao conhecimento que vocês estão produzindo se eles são altamente contextualizados, se vocês não podem generalizar. Se vocês dizem, né, que a pessoa que utilizar aquele mesmo percurso, provavelmente não vai encontrar as mesmas coisas, porque não tem esse mesmo para ser encontrado. Então, isso requer da gente, eu acho que uma visão de conhecimento, já que não tem verdade a ser desvelada, que produção de conhecimento tem a ver com crenças e arranjos justificados, né? A gente tem que saber justificar a perspectiva que a gente está construindo e sabendo que aquela perspectiva ela só é justificável por conta dos efeitos éticos e performativos, né? E a gente faz as perguntas para quem, né? Para quem esses conhecimentos, né? Por que, para quem? Quem produz, como produz, e essas questões, apesar de nos impedirem de produzir totalizações e prometer generalizações, eu acho que elas podem ser justificadas eticamente. Então, assim, a gente está sempre fazendo escolhas que são políticas e sempre necessariamente nos posicionando numa rede de crenças. E no nosso entendimento... Oi? Mas não são só éticas e políticas, são também epistêmicas. Né? O conhecimento que a gente considera válido não é esse conhecimento de grande generalização e nem de emulação, nem de repetição. Né? Porque é justamente esse conhecimento que é muito situado e na qual você está muito bem imbricado, né? Como pesquisador. Então, a validação desse tipo de conhecimento, e não é só, há milhões de pesquisadores no mundo que vão por essa avenida, né? Agora, é claro, tanto você quanto eu temos formação em pesquisa quantitativista, né? E nós fizemos escolhas muito bem informadas, né? Então, a nossa... Não é assim uma coisa que, de repente, baixou um santo ou caiu do céu, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Justificado, né? São escolhas, esse termo é muito bom, são escolhas informadas, né? Informadas por uma teoria, por uma metodologia, mas a maneira como a gente se relaciona com essas escolhas não é com base em verdades, né? Na busca por uma verdade, por uma essência. Uma grande generalização, aqui está como você... Né? Nós, como diz Michel Foucault, a verdade é deste mundo. Isso é um princípio muito importante. Agora, alguém pode perguntar. Bom, vamos deixar para as perguntas. Vamos continuar e alguém deve querer fazer perguntas. Né? Que a outra coisa é como é que se valida, né? Valida pelos outros pesquisadores que recomendam a sua pesquisa, que vão agir como revisores do seu trabalho, vão te dar a bolsa de pesquisador. É isso que valida, é a própria comunidade. Como é que você vai... Então, os alunos vão fazer uma tese sobre uma questão que
sobre gênero, sexualidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, alguém dizer, lá vem o Luiz Paulo, ele é aquele que estuda gênero, assim, com uma certa dose de humor. Mas quer dizer, tinha ali uma... e os tempos foram mostrando que isso é uma grande área de investigação no Brasil, como outras questões de performatividades identitárias, como a questão racial, uma grande área, né, que está sendo muito... E nos atravessamentos. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com isso, nos anos 90, vocês nem tinham nascido, muitos de vocês. Isso era ainda uma coisa de outro mundo. Quer dizer, com o tempo também... mas para quem, como nós, interessa estudar questões das práticas sociais e produzir um conhecimento, é inescapável. Você se depara com tópicos que deixam gente... Os alunos trazem, os doutorandos trazem tópicos que a gente diga, o quê? Entendeu? Mas, Luiz Paulo, a questão da validação, né, e da credibilidade, eu acho que cabe a nós também, a gente tem que justificar sempre as escolhas que fizemos, né, e justificar a perspectiva... Tem um eco, não sei se... e justificar a perspectiva construída, né, no trabalho e projetada no trabalho. É a única forma de validação possível, né? Essa é uma preocupação que mas eu acho que muita gente tem preocupação, assim, como é que eu vou conseguir uma bolsa? Quem é que eu vou chamar para participar da minha banca? Por exemplo, eu lembro de uma professora, quando eu era aluna ainda aqui na UFRJ, muito bem qualificada e tudo, e convidaram uma pessoa errada para a banca, que não conhecia aquele tipo de modo de produzir conhecimento. Entendeu? Uhum. Quer dizer, os pesquisadores também participam de certas maneiras de entender o que é o conhecimento válido. Pronto. Próxima. Quer dizer, válido para aquele tipo de pesquisa. A gente não está dizendo que o outro tipo de pesquisa é inválido, né? Para aquele tipo de pesquisa e para a coerência dentro daquela tipo de pesquisa. Né? Alguns pesquisadores consideram certos modos e outros consideram outros modos. Não há transparência no que nós estamos dizendo. Aqui não há nenhuma verdade. Aliás, nunca disse, nós nunca, desde lá do Linguística Aplicada, por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, do qual a Branca participa também, com um texto muito citado, aquele sobre desaprendizagem, necessidade de desaprender, para poder nos depararmos com o mundo que vivemos, com novas práticas de produzir conhecimento, nunca dissemos que essa é a única maneira de produzir conhecimento nesse campo, né? Agora, é um modo que tem tido muito interesse, né? Tem chamado a atenção de muita gente. Ótimo, vocês já começaram a falar, né, entrar na nossa próxima pergunta, né, a terceira pergunta norteadora da nossa conversa, que é o quê? Né? Uma linguística aplicada crítica enfatiza isso que vocês já falaram, né, a performance do pesquisador, entendendo que os modos de falar, sentir, sofrer, né, todos eles são inseparáveis do ato de pesquisar. Né? Aí, nesse sentido, a gente poderia falar, né, e aprofundar um pouco mais esse sentido de que proximidade crítica é essa que vocês tanto falam, né, no texto, né, de vocês, lá no artigo da Calidoscópio. O que é essa proximidade crítica? Eu que começo? Como é que você... Pode ser, professora Branca, pode começar. Então, eu acho que a gente pode pensar assim, né? Primeiro, assim, a gente se apropria de um termo usado pelo Boaventura de Souza Santos, né, que usa essa expressão, e a gente, assim, reinterpreta, né? A gente não está dizendo que o Boaventura de Souza Santos está dizendo isso, mas a gente reconstruiu no nosso artigo uma leitura possível desse termo. Então, na maneira, né, que a gente
se apropriou dessa ideia de proximidade crítica, a gente entende, primeiro, que a gente não entende ou compreende ou percebe fatos, aquilo que a gente chama de fatos e sensações brutas, simplesmente com o nosso aparato fisiológico, né? A gente lê o mundo, sente o mundo, percebe todas aquilo que a gente chama de sensação, não apenas com a visão, com o aparato olfativo, né, com o aparato aqui auditivo, mas com todo um repertório, né, de sentido. De afeto, inclusive. De afeto, né, a maneira que está sendo muito, depois o Luiz Paulo fala disso. Com todo um repertório de sentidos, né, um repertório aprendido na sócio-história, né? Então, são formas de ver, perceber, dizer, fazer e agir, aprendidas na nossa experiência social, né, que tem uma faceta semântica, né? A gente tem dito que a nossa existência é semântica e não tem como a gente entendê-la de outra forma, fora da linguagem, né? E se a gente parte da ideia de que a linguagem é performativa, ao usar a linguagem, seja de que forma for, de forma acadêmica, de forma informal, para qualquer propósito, a gente está em performance, né? Por isso que o pesquisador está sempre presente e entrelaçado ao tema e à pesquisa que ele produz. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que proximidade crítica é um exercício de reflexão constante. Reflexão sobre o quê? Sobre a nossa herança, né? É aquilo que o Foucault diz, né? Que a gente, como nos tornamos o que nos tornamos, né? Então, a gente tem que conhecer, né, a nossa herança, né? E no caso da nossa herança, quando eu falo nossa, né? Eu estou falando de uma herança ocidental, uma imaginação civilizadora, né, moderno-colonial, que é predadora da diversidade. A gente tem que observar como é que essa herança opera, né, e opera, às vezes, na microfísica, sem que a gente perceba, e ver como é que a gente colabora ou não para a sua operação, às vezes sem sentir. Foi um ponto que a Lia Schumann fez numa live, não sei se anteontem, acho que anteontem, na segunda-feira. A gente tem que ter também ciência, né, de conhecer quais são os critérios públicos de atribuição de sentido com os quais a gente está familiarizado, todos eles, né, a gente tem, e interrogar esses critérios, né, então nossos critérios de compreensão da existência, né, e de construção daquilo que a gente chama de construção de si, estão necessariamente vinculados a uma herança patriarcal, a uma matriz heterossexual, uma matriz racializada, a uma tradição escravocrata, a uma série de exclusões, né, e sentidos também de competição, acumulação, produtividade, práticas produtivas. A gente tem um repertório vastíssimo que compõe essa nossa herança e que nos orienta, né, que de alguma maneira influencia a nossa maneira de nos perceber, de agir, de interagir. Então, a gente, primeiro, né, refletir sobre essa herança, primeiro, conhecê-la. Então, acho que a gente advoga, seguindo Foucault, a gente advoga, assim, como prática de proximidade crítica, uma historicização radical, não é qualquer historicização, porque a tradição crítica, ela sempre esteve comprometida com a história, né? A tradição marxista, etc., mas uma perspectiva de historicização mais tradicional, ela se compromete com um certo determinismo, com causa e efeito, com teleologia, né? Então, a gente, assim, uma historicização radical seria uma historicização entendendo que a história e a memória, elas são reconstruções, elas são sempre ressignificadas, não é? Elas jamais vão capturar ou descrever um evento que já passou, né? Elas estão sempre em movimento. Então, é um tipo de historicização radical, de reconstrução de memória
sem teleologia, sem determinismo. Então, essa é uma maneira, né, de proceder criticamente, nessa proximidade crítica com a nossa história, com a nossa herança e a maneira como reconstruímos continuamente essa memória. Isso é uma coisa. A outra coisa é mudar radicalmente a visão de linguagem. Sem isso, a gente não caminha numa outra direção, na direção da proximidade crítica que a gente está advogando aqui, né? Então, mudar a noção de linguagem, entender linguagem como ação no mundo social, como a linguagem como sendo performativa, né? A gente, ao usar a linguagem, a gente faz coisas uns com os outros, né? A gente produz o mundo social, e para isso a gente tem que abrir mão, então, de uma tradição representacional, né? Problematizar a referência, e entender que a linguagem no uso envolve jogos de poder, interesses econômicos, né, que produzem muita desigualdade, muitas hierarquizações e exclusões, e, enfim, entender como a linguagem age, né, no mundo social. E também entender se afastar de uma certa tradição de linguagem, nessa revisão, que está comprometida com ideais de pureza, de transparência, né, e pureza estética, linguística, cultural, corporal, né, que vai banindo aquilo que a gente entende por diversidade, né, vai tirando o nosso foco da diversidade. Então, assim, para agir, a gente já tem exemplos, a gente tem muitos autores, né, que a gente sempre mobiliza nos nossos trabalhos, que podem nos ajudar a agir de acordo com essa proximidade crítica, né? A gente pode usar uma perspectiva desconstrucionista do Derrida, né, que faz com que a gente suspeite de todos os sentidos, né, que a gente coloque todos os sentidos sob rasura, né. O Derrida fala do livro que a gente leu, dos indecidíveis, né? Conceitos são indecidíveis, porque eles não têm um sentido único. A gente tem uma tradição de estudos decoloniais, não é, que vão problematizar a herança capitalista, a questão da propriedade, do nacionalismo, e essa tríade racismo, patriarcalismo, a questão da catequese cristã. Isso tudo faz parte da nossa herança e tem que ser questionado. Os estudos queer também, depois o Luiz Paulo pode falar, também nos ajudam a desconstruir uma série de sentidos tradicionais que atuam na contramão dessa proximidade crítica, e, enfim, isso que a gente vem repetindo aqui, considerar a provisoriedade do nosso conhecimento, né, e os múltiplos acasos que nos atravessam, né. Então, isso seria, assim, tomar a ideia de movimento e deslocamento, isso que o Luiz Paulo está dizendo, a gente não descansa, né, como sendo a norma, né, o tal do trans, como sendo a norma e não como sendo a exceção. E é lógico, essa perspectiva pode causar muito desconcerto, angústia, desespero, porque a gente, assim, não tem lugar para a gente chegar, né? Tem essa construção constante e esse questionamento constante e essa reconstrução constante de nossa memória, nossa história, que é sempre ressignificada, e análise, então, dos efeitos, né? Quem reconstruiu, para quem, como, com que efeitos, constantemente. Proximidade crítica, acho que seria isso, e a gente está sempre, essa reconstrução posicionada, a gente está sempre implicado, não tem como escapar disso. Não seria um problema, né? Seria algo a considerar. Luiz Paulo. A dimensão do afeto, que eu mencionei ainda há pouco, é uma dimensão que está tomando né, já está tendo na literatura. Eu acabei de te mandar, Branca, um livro novo, eu mandei por e-mail, sobre pequenas narrativas de luto. Então, a dimensão daquele que sofre, não é, passa a ser constitutiva
do significado, né? Então, há toda uma literatura de afeto, né, que passa a ser também considerada na hora de entender a construção do significado, né? Então, a própria noção de pequenas narrativas já é uma noção bem mais contemporânea, né? Nós todos fomos criados com narrativas muito canônicas, muito tradicionais, mas com o avanço da pesquisa, muito do que não se considerava narrativa, hoje já se começa a se considerar. Então, essa pesquisa, um livro que acabou de ser lançado é sobre pequenas narrativas. Então, aí eu estou apontando para uma mudança numa tradição de estudos narrativos e estou também apontando para a inclusão do afeto como parte constitutiva da linguagem. Agora, isso tudo só se faz possível numa determinada tradição, não é? Que é uma tradição de estudos muito bem situados, né? Na qual uma determinada visão de linguagem vai funcionar, né? Uma visão performativa da linguagem, para a gente perceber quais são os efeitos semânticos, efeitos de significado daquilo que nós falamos, né? Quer dizer, num determinado contexto. Então, vejam bem que eu tenho apontado já há alguns anos que certos estudos não são possíveis numa determinada tradição positivista. Você não pode dizer sobre homens e mulheres e gays e lésbicas são assim, falam assim, né? Você só pode falar esse tipo de coisa de modo muito situado e ainda assim considerando uma grande tradição filosófica, teórica, que desmantelou uma série de crenças que nós tínhamos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça também. Então, eu dizer que homens falam assim, né? Que homens? Quando? Onde? O que é ser homem? Então, diante desse... Agora, se você acha que homem é uma marca biológica, que mulher também, aí você está produzindo um conhecimento que não está falando ao modo como as pessoas vivem suas práticas, não é? Eu me lembro de ter feito alguns anos atrás, até acabei nesse dia, por uma questão pessoal, só fiquei um pouco nessa... Eu fiz uma palestra esqueci, um grupo de estudos do Sul, eu acho que se chama. Como tem o grupo de estudos linguísticos do Nordeste, tem também tinha no Sul. E fiquei muito amigo de um casal, e era assim, homens falam assim, e a grande conclusão é que não tem como dizer que homens falam assim, né? A conclusão que você chega é que homens não sei, ninguém sabe como homens falam. Você precisa situar, dizer quem são esses homens, qual é a teorização, se você está entendendo que homem é uma marca biológica, você está destruindo uma série, apagando. Aliás, o interesse desse tipo de pesquisa é justamente, ele só é possível porque você apaga, destrói quem nós somos nas vidas sociais, né? Nós somos na vida social em relação ao outro, né? Até tem essa famosa definição de contexto, né, do Fred Erickson, que o contexto é o outro. Então, qualquer coisa que a gente possa dizer sobre linguagem em uso só pode ser situado. Quer dizer, dentro da nossa perspectiva. Há uma série de outras pessoas que trabalham de outros modos, né? São modos, queria dizer, são modos possíveis, né, de se trabalhar, mas que são redutores, né, de forma dramática da diversidade, né? E reduz também uma questão que é crucial para entender a vida humana, né? A questão do poder, não é? Você
estandardiza, padroniza. Estou investigando homens de uma certa classe social, pereré, que falam assim numa entrevista. Que entrevista? Falou para quem? Quando? Onde? Como? Não é? Então, isso é possível quando você destrói todas as marcas que são constitutivas de como nós somos ao agir na construção do significado para alguém, né? A performatização do significado. Mas assim, esse modo de produzir conhecimento ainda está aí, né? É um modo que ainda possível, né? De produzir conhecimento, só que, assim, para a nossa área, quando a tendência é produzir estudos altamente contextualizados, né? Esse tipo de pesquisa, ele realmente reduz a complexidade, né, que a gente verifica quando a gente produz esses estudos mais situados, né, e se dá conta das amplas possibilidades, né, de experiência humana, né? Isso, amplas possibilidades, inclusive possibilidades que não são normalmente tematizadas como dignas de serem testadas. Eu tenho exemplo de uma ex-doutoranda, né, que me disse que quando ela quis estudar a questões de raça e linguagem, ela foi impedida. Quer dizer, isso não é uma questão da linguística aplicada, né? E se a gente considerar a variedade de temas que os alunos trazem e assustadoramente interessantes para a gente, que nos fazem pensar e refletir, mudar modos de compreender as coisas, né? A gente podia dar alguns exemplos. Exemplo de quê? Desculpa, Luiz Carlos. Pesquisas de alunos, né? Porque mostram a variedade de... Não sei se já estão passando da hora, melhor isso, Edson. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, tá ótimo. Porque no artigo a gente fala disso. A nossa pergunta final. Então, qual é? Mas tá ótimo ouvir vocês, né? A última pergunta, né? Depois a gente pode abrir para mais uma ou duas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, né? Pode colocar as perguntas aí no chat, que depois a gente vai ver aqui qual a que a gente vai escolher para vocês responderem. A última pergunta, que já é justamente finalizando essa discussão que vocês têm no artigo, quais os desejos epistemológicos de uma LA, né, de uma linguística aplicada à proximidade crítica, né? Que desejos são esses que vocês endossam no texto? Eu acho que nós estávamos começando a falar disso, né? Primeiro, de tematizar a complexidade, né, da vida humana por meio da linguagem, né? E outro, imaginar outros modos epistemológicos, né? Outros modos de produzir conhecimento, ousar, né? Falar, sair do mais do mesmo, né? Então, por exemplo, um aluno nosso defendeu uma tese recente, José Sena, do Pará, que era justamente sobre a questão da vida de um grupo de meninos LGBT numa cidade do interior do Pará, e os efeitos daquelas práticas que eles viviam em relação ao cuidado em saúde. Então, você tem aí um tema da saúde, né? E o modo de produzir conhecimento era bastante inovador, que ele era participante dos eventos, das práticas que ele mesmo investigava, para encontros, festas, né? Encontros sexuais. Então, e nós temos uma série de outros alunos. Então, é uma abertura para tematizar uma série de
uma amplidão, né, de manifestações da vida humana. Você quer lembrar de alguém? Acho que sim, porque essa abertura que você está dizendo é uma abertura para outros temas da vida social, né, que não eram considerados. E lógica também, né? Imaginar outro modo de ficar. E a gente se abrir também para outras vozes marginalizadas, não é? Tem muita gente estudando, estou lembrando aqui da tese da Cida, né, que vai ouvir narrativas de mulheres pescadoras, e dar a maneira de você conferir visibilidade, né, e colocar essas pessoas para produzir e teorizar com você, né, se abrir para outros saberes, outras formas de produzir conhecimento que não são as canônicas, fora da academia, e entrar em diálogo com esses saberes, né? Tem uma série de estudos agora valorizando os saberes indígenas, não é? Os saberes via live quilombolas, não é? O trabalho da Mábia, o trabalho do Daniel, não é? Interagindo com as pessoas do Complexo do Alemão e teorizando junto com essas pessoas. Então, a gente tem uma escuta alerta para aquilo que até então permanecia não contemplado na academia e nas nossas formas de pesquisa. Não é um tema de pesquisa, né? Novamente, quem que diz que isso é um tema de pesquisa? Uma série de pesquisadores, um grupo de pesquisadores, não é? Que validam esse modo de investigar, né? É a forma de você construir, a forma de você interrogar, não é? A gente precisa de novas formas de interrogar e, assim, essa disponibilidade para escuta e esse olhar, assim, mais prescutador para a microfísica, para as singularidades cotidianas, sabe? A gente, por tradição, tem um olhar, assim, mais generalista, digamos assim. É preciso aprender, né? E a gente faz isso o tempo todo, ter o olhar para as singularidades que estão aí à nossa volta, né? E eu penso naquela máxima do Wittgenstein, não pense, mas olhe, né? Como é que você abstrai daqueles conhecimentos que você já tem, nos quais você acredita e com os quais você está familiarizado, para observar e escutar, de fato, outros saberes, outras formas de proceder e de imaginar. Tem uma coisa que você sempre fala, né? Que das repetições, né, daquilo que é muito naturalizado, nós temos que ver o que brota ali como alternativas, como sentidos novos, né? Que, aliás, é o princípio da performatividade, né? A repetição nunca é igual, e no não ser igual, essa mimesis que produz vários significados, há alternativas, né? Então, é uma determinada ideologia linguística, uma determinada modo de produzir conhecimento e de tematizar aquilo que não é normalmente tematizado, porque é nesses pequenos detalhes da vida que a gente pensa que pode surgir alternativas ou surgir coisas que nos surpreendem. E aí é que os alunos são tão importantes, porque eles trazem a vida pegando fogo, não é? Por assim dizer, para dentro do nosso projeto. E não perder a capacidade de imaginar, perguntar sempre, e se não fosse assim? E se não tivesse nada disso? E se, assim, e às vezes ficar tranquilo com um enigma, deixa um enigma, né, que você não sabe responder, não precisa responder, faz mais perguntas do que dar respostas, né? Esse constante movimento, eu acho que a gente está precisando disso. Eu vi um filme tão perturbador chamado, não sei se vocês viram, Aniara. Você viu? Um filme sueco. Na verdade, é uma ficção.
Aniara é uma ficção científica sueca, tá passando agora, e é uma... Assim, não sei se cabe aqui, mas é porque tem a ver com essa capacidade de imaginação. Vou resumir, assim, muito. É projetado num futuro muito distante. A Terra aqui já tá destruída, não tem mais condição de viver, mas se conseguiu viver vida em Marte, porque se descobre água em Marte. Então, aos poucos, para aqueles que podem, os seres humanos estão sendo transportados para Marte. E essa nave transportadora se chama Aniara. Aniara parece que significa desesperador. E essa nave, ela parece um mega cruzeiro, ela tem tudo que a nossa civilização tecnológica pode oferecer. Então, ela tem parque de diversões, tem parque temático, tem shopping, tem boate, tem bares. E essa viagem é de 27 dias até chegar a Marte, né? E essa nave também tem uma máquina de inteligência artificial que trabalha com a nossa memória. Quando você entra ali, você pode relaxar e ela capta suas memórias bonitas de como era a Terra, de momentos felizes. Só que no começo da expedição, ninguém tem interesse por essa máquina, as pessoas estão muito envolvidas naquele mega espaço, né, com todas as benesses da civilização, e o consumo, e as coisas para fazer, as pessoas que vão te entreter. Só que acontece um acidente, um pequeno acidente, que um equipamento flutuante bate colide com essa espaçonave, e a espaçonave ela é forçada a se livrar do combustível, e ela sofre uma pequena mudança de rumo, e ela começa a vagar pelo espaço. Então, o filme é dividido, tem uma marcação de tempo. A expectativa, que a princípio era de 27 dias, passa para 2 anos, depois acho que 10 anos, depois se passam séculos, e essa nave não chega a lugar nenhum. E ao longo da viagem, né, as pessoas, qual é o repertório que elas têm? O repertório elas vão ficando desesperadas porque elas perdem a referência de tempo. Não tem tempo mais, elas perdem a referência de espaço. Elas pedem o consumo e obter coisas, vai perdendo sentido. Elas tentam pela religiosidade, também vai perdendo sentido. Aí elas vão para essa máquina de memória, aí elas começam a procurar essa máquina de memória, só que a máquina de memória não dá conta, porque as pessoas elas não têm uma perspectiva coletiva, solidária, elas querem cada uma resolver seu problema. E nessa máquina de memória, é tanta memória, e aí a máquina começa a absorver memórias também muito perturbadoras e negativas, e ela mesma resolve se autodestruir. Então, a capacidade de memória também acaba. Se extingue, não tem mais memória. Enfim, é um filme ele é muito perturbador, não é fácil de assistir, não tem ação. Então, queria terminar assim, eu fiquei pensando assim, mas eles não tinham, na verdade, as referências que eles tinham eram muito limitadas, né, para lidar com aquela situação, não houve uma perspectiva coletiva, e assim, eu gostaria de insistir na memória que ressignifica, né, eu acho que se a gente tem que investir numa proximidade crítica, imaginar, imaginar em conjunto. Imaginar diferente, né? Imaginar diferente, ressignificar. Então, acho que é isso. Porque já estou vendo a hora aí. Já estamos bem avançados, né? A gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora Branca, o professor Luiz Paulo. Que live, né? As pessoas estão comentando, né? Os nossos quase 200 espectadores estão comentando justamente
sobre esse encontro maravilhoso, né? Aí a Tabata, né, está agradecendo ao professor Luiz Paulo, e a gente faz também da fala da Tabata, né, o nosso agradecimento ao professor Luiz Paulo, à professora Branca, por terem dialogado com a gente, né, e trazer essa discussão tão importante e necessária, né? Só a gente também está aí agradecendo. A gente tem muitos agradecimentos, né, nos nossos comentários no YouTube, e a gente também, né, estende esse agradecimento aos nossos 2 convidados, que são, assim, referências da área da linguística aplicada. A gente fica até um pouco nervoso em conversar com esse pessoal que tem tanto a contribuir, que tem colaborado tanto, né, no âmbito da ciência da linguagem no Brasil e no mundo também, né? A professora Branca e o professor Luiz Paulo são, assim, referências, são as fontes que eu bebo quando eu vou lá na elaboração da minha dissertação, né, de mestrado. Mas todo mundo que trabalha com linguística aplicada vai, né, nessa fonte de saber, de conhecimento que vocês produzem. Olha, mas na chave que a gente desenvolveu aqui, vocês deviam sempre desconfiar, né? Desconfiar. Não ter certeza. Fala aí. Nunca se deixe envolver, capturar pelo que nós estamos falando, assim, porque qualquer um fala, duvidem. Porque nós mesmos operamos com construções teóricas, com construções semióticas, e isso é maleável, muda, né? E não tem mais tempo para pergunta, nós falamos demais, né? Excelente. Tem algum tempo? Não, mas foi muito bom, é muito bom estar com vocês. Nós aqui agradecemos a oportunidade muito única, e a gente até não temos tido muito tempo de conversar. Então a gente conversa online. Mas foi uma conversa muito proveitosa, né? Essa live foi uma conversa muito proveitosa. Que bom. Podem olhar o artigo lá na revista, né? Acho que foi no mês de dezembro de 2019, na Caleidoscópio. A gente já colocou o link, né? O link do artigo já está no chat, né? Quem quiser, a gente vai colocar novamente o artigo de vocês, né? Publicado em dezembro de Caleidoscópio. Isso. Já está aí no chat para quem quiser acompanhar sobre a linguística aplicada. Então, quero dizer, Branca também quer falar alguma coisa. Quero agradecer novamente e dizer que vamos continuar a estudar. O mundo está cada vez mais complexo, mais cheio de desafio. Não, só agradecer, reiterar as palavras do Luiz Paulo. Obrigada a todos e todas que nos assistiram, e prosseguir aí, né? A usar e abusar da nossa imaginação, que ela seja fértil. Beijão para todos. Coisa boa, muito bem. E aí fica, né, aí para os nossos espectadores, para vocês irem à página Live Diálogos lá no Instagram, né, e inclusive porque a gente vai ter o sorteio lá, né, do último livro do professor Luiz Paulo. Clica lá, marca os colegas, né, e vamos divulgar aí, né, também esse nosso encontro, que é sempre muito proveitoso. Muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado a todas, a todos também, né? E obrigado, professora Branca e professor Luiz Paulo, novamente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Boa noite, e a gente vai encerrando por aqui. Tá bom.